a gente precisa aprender a desistir. Até porque desistir não é fácil e às vezes dói tomar essa escolha. Isso porque, para todo lugar que se olha, você sempre vai ver o famoso discurso que você precisa vencer, mesmo que você nem saiba o que isso signifique. E aí, olha quem resolveu aparecer. Esse episódio começa quando as Crystal Gems e o Steven vão checar alguns transportadores que não funcionam há alguns milhares de anos. A Pérola, então, explica que os transportadores eram usados para viajar de planeta em planeta pelo universo e conectava ela ao planeta natal dela. À medida que ela continua falando, é bem notável que esse parece ser um assunto bem sensível para ela. Por mais que ela tente fingir que tá tudo bem ao dizer que ela sempre vai continuar tendo as lembranças dos outros mundos, ela fica bem deprimida quando termina a frase. Isso porque ela sente como se fosse ficar presa para sempre na Terra e sente como se ela não pertencesse a esse lugar. Ela então diz que o Steven precisa conhecer o quão incrível o universo é e não para de enaltecer as antigas aventuras que ela vivia antes. Isso me faz questionar um pouco sobre como nós sentimos uma saudade incomum do passado. O presente, quando ele está sendo vivido, ele nunca é valorizado como ele deveria. A tendência é só a gente olhar para trás com muita saudade e olhar para o futuro com muito medo ou ansiedade do que tem por vir. E a nostalgia que se forma é tão intensa que eu tenho quase certeza que a gente acaba até mudando um pouco as memórias, deixando elas mais incríveis do que elas são. Até porque é mais fácil acreditar que o passado era mais leve, mais gostoso, mais feliz. É um escape onde a vida era bem melhor. Algum tempo se passa e o Steven acaba comentando com o Greg sobre essa saudade do espaço que a Pérola estava sentindo. Eles então têm a ideia de construir uma espaçonave para levar a Pérola para o espaço e botam um plano em ação. Obviamente, o plano não dá certo e eles só conseguem criar um carrinho com asas, que acaba se destruindo alguns minutos depois. Porém, assim que a Pérola se dá conta do que eles estão tentando fazer, ela explica para eles como realmente se deve fazer uma espaçonave e que o plano só deu errado porque eles não tinham conhecimento nenhum sobre o assunto. No meio do discurso, a Pérola acaba mudando de ideia e se dá conta que não é impossível fazer com que esse plano maluco dê certo, tendo em vista a quantidade de coisas que tinham dentro do galpão. Eles então começam a trabalhar em equipe, e à medida que o plano começa a avançar, o Greg começa a ter uma certa preocupação com o Steven, porque quanto mais próximo do resultado final eles estavam chegando, mais em risco eles pareciam estar. Ele então vai contestar a Pérola, e ela diz que eles não estão nem perto do resultado final. A Pérola é inteligente, ela provavelmente deveria saber que isso é algo perigoso demais e que qualquer coisa que desse errado seria o suficiente para colocar ela e o Steven como novos centroavantes no Vasco. Vamos todos cantar de coração. Porém, a busca incessante para matar essa saudade tá cegando ela, e ela, sem perceber, tá colocando a vida de pessoas importantes para ela em risco. O passado é o que nos move em nossas histórias cotidianas e nos lembra que é preciso memórias para que sejamos, dia após dia, lapidados como pessoas mais fortes. Realmente, não devemos viver do que se foi, muito menos permitir que momentos nostálgicos sejam mais fortes que a vontade de seguir, mas um pouquinho de saudade faz bem e ainda dá aquela sensação de felicidade. Porém, isso não vai acontecer se você teve que machucar pessoas queridas para conseguir isso. O Greg percebe isso de imediato e também percebe que vai ter que tomar medidas drásticas se quiser parar o Steven para ele não se machucar. Com isso, o Steven fica de castigo e a Pérola acaba surtando por ele não poder mais ajudar no projeto, dizendo que vai fazer as coisas sozinhas e sai batendo o pé. É nesse momento que nós caímos na real sobre esse episódio. Desculpa aí, filho, mas às vezes temos que saber quando desistir. Às vezes, por insegurança ou por medo de ser rotulado de perdedor, desistimos de desistir. E insistimos em coisas que vão contra nós mesmos porque temos medo de nos sentir derrotados ou de decepcionar outras pessoas. Tem horas que a gente põe na cabeça a ideia que quer algo de qualquer maneira, que aquilo vai te fazer feliz e que tem que ser aquilo. Porém, o que você quer tanto vai te dando sinais de que você precisa apenas deixar ir. E a gente volta para o mesmo lugar de sempre. A vida é incontrolável.
a gente só tenta viver da melhor forma possível. O episódio, ele segue com a Pérola acordando o Steven no meio da madrugada, e ela leva ele até o galpão, onde ela mostra que terminou a espaçonave. O Steven entra para ver a parte de dentro, e a Pérola dá a ideia deles fazerem um voo de checagem, mas o que ela queria, na verdade, era levar o Steven pro espaço, para que ele conseguisse ver o quão incrível é lá. O Greg acaba acordando quando a espaçonave começa a decolar, e corre atrás deles, mas, obviamente, é falho. Quanto mais eles continuavam a subir, a espaçonave começava a se despedaçar, e o plano começava a ir por água abaixo. Porém, a Pérola não conseguia perceber isso. A nostalgia e essa saudade acabou cegando ela do presente, do agora, e chegou ao ponto em que ela estava botando a vida dela e dos outros em perigo. A Pérola não estava fazendo isso para que o Steven pudesse ver o lindo do universo. Ela estava fazendo por motivos egoístas. Ela estava pensando nela mesma e seguindo o pensamento de o que ela precisava para ser feliz era rever aquelas memórias de novo. Enquanto eles sobem, a Pérola diz para ela mesma várias e várias vezes que eles estão quase lá e falta bem pouco. E isso faz com que ela não perceba as coisas à sua volta e foque apenas em olhar para cima, foque apenas nela mesma, se perdendo completamente no seu objetivo e se afundando no vazio que era sua saudade. O Steven tenta acordar ela para a realidade, dizendo que ele sabia o quanto ela sentia falta do espaço, que ele sabia o quanto aquilo era importante para ela e o quanto ela tinha trabalhado duro para chegar até ali. Só que às vezes, a gente precisa aprender a desistir. A Pérola então dá uma última olhada para cima e se deixa apenas uma lágrima escorrer pelo rosto. Uma lágrima que representa todos aqueles sentimentos absurdos indo embora. Ela finalmente percebe que, às vezes, o que nós buscamos para alcançar o que a gente acredita ser a felicidade está mais perto do que se pode imaginar. Ela buscava a felicidade no espaço, em memórias passadas de lá. Mas o que ela realmente precisava estava na Terra, o simples gesto de ser amada. Porque deixar ir parece fracasso. Porque dá medo de abrir um caminho para o novo, para algo que você não sabe o que é. E a gente volta para o mesmo lugar. A gente não controla nada na nossa vida. Às vezes, a gente precisa desistir das coisas ou pessoas se a gente quiser ser feliz. Desistir não é um sinal de fraqueza. Ao contrário do que muitos pensam, significa que você tentou o máximo que pôde.